Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 9. Nós vamos ler de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. O texto diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Nós já oramos pela palavra e em 2010 nós tivemos a Copa do Mundo da África do Sul. A Copa famosa por aquelas vuvuzelas, lembra? Era até chato assistir porque a gente ficava escutando aquele barulhinho de fundo, né, atrapalhando o som. Também famosa pela bola lá, aquela famosa Jabulani, que fazia um monte de curva e o goleiro nunca conseguia pegar a bola. Ficou muito famosa essa Copa e depois, logo ao final da Copa, final entre Espanha e Holanda, Espanha foi campeã. O Galvão Bueno se emocionou muito lá e o Thiago Leifert depois fez uma entrevista com o Galvão Bueno, falou: e aí, Galvão Bueno, você se emocionou, e por que você se emocionou tanto? O Galvão Bueno começou a falar, né, até que ele falou: olha, que eu acredito que a Copa que vem, que será no Brasil, será a minha última Copa. E ele até usou uma frase de Jânio Quadros, falou: olha, não sei se lá estarei, talvez até assistirei, mas com certeza não trabalharei, né? Isso em 2018. A gente passou aqui 2018, o que aconteceu? Estava lá a voz bonita do Galvão Bueno de novo, né? Mais uma vez, ele narrando os jogos, narrou a final, né? Essa Copa conhecida pelo VAR, né? O assistente de vídeo, e chegou no final da Copa, adivinha o que ele fez? Ele falou: gente, eu não sei, né? Agora ele já mudou um pouco o tom, porque acho que o pessoal deve ter cobrado, não ia sair, né? Aí ele mudou: olha, eu não sei se eu estarei na Copa de 2018, são tantas Copas, 12 Copas que eu já participei, então não sei se eu vou continuar, né? Eu gosto muito de trabalhar, mas não sei. Lógico que a gente fala, né, do que aconteceu, e ele não honrou a sua palavra de parar. E muitas vezes a gente tem o costume, né? Não, vamos sacrificar ele, vamos crucificar porque, né, prometeu algo e não cumpriu. Mas a gente sabe que muitas vezes nós prometemos algo e não cumprimos. Prometemos para os outros, prometemos para nós mesmos, né? A gente chega no começo do ano, faz a nossa listinha lá, né, de projetos para o ano, chega no final do ano, a gente vai olhar, às vezes a gente nem tem coragem de olhar a listinha, né? Porque a gente não fez nada daquilo que a gente prometeu. Lógico que a palavra de Deus fala: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Mas tem coisas que não dependem da gente, né? Quem se programou para fazer um churrasco no fim de ano com picanha está tendo que se contentar com o colchão duro, né?
porque o preço da picanha não está dando, lógico. As coisas vão mudando porque a gente não tem o controle das coisas. Mas diferente disso é o nosso Deus. É um Deus que tem todo o controle da história e Ele pode prometer o que quiser, porque Ele vai cumprir. E antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas houvessem sido feitas, Deus, já sabendo que o homem pecaria, Ele falou o seguinte: nós temos que fazer um projeto para salvar o homem, porque senão estão todos condenados. E esse projeto Deus planejou com Ele mesmo, fez um pacto com Ele mesmo, chamado de Pacto da Graça, em que Ele decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós, e se sacrificar por nós, e depois nos mandar o Espírito Santo para morar conosco. E Deus, não contente ainda em simplesmente ter esse pacto só com Ele mesmo, Ele compartilhou conosco através das Escrituras. Compartilhou já desde a queda, quando Adão peca. Deus chega para Adão: o que você fez, Adão? Não porque Deus foi pego de surpresa, mas para que Adão tivesse a consciência do seu erro, dos seus atos. E Adão joga a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste, né? Deus, ela que fez isso. Daí vai falar com a mulher joga a culpa na serpente, e o que Deus fala para a serpente? Olha, da descendência da mulher virá alguém que esmagará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Já era uma profecia da vinda de Cristo, algo que tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Mas agora, Deus, 700 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, fala através do profeta Isaías uma mensagem anunciando o nascimento de Cristo. Esse nascimento que se realizou, se consumou. Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, está lá reinando com o Pai. Mas é interessante que a gente entenda o motivo de Deus ter colocado isso diante do povo nesse exato momento. Quando a gente olha para o livro de Isaías, a gente tem algumas divisões. E o capítulo 7 ao capítulo 12 de Isaías formam um conjunto que está todo interligado. E no capítulo 7, Isaías fala a respeito de um rei chamado Acás. Isaías vai conversar com esse rei e fala: olha, Acás, é o seguinte, Deus vai te livrar, Deus vai livrar o povo daquilo que você vai enfrentar, daquilo que você está esperando enfrentar, mas você pode crer nisso, você pode confiar no Senhor, mas você vai ter que pedir para Ele um sinal, para que Ele te mostre que Ele vai realmente fazer isso. E Acás, com aquele tom de piedade, fala: jamais tentarei ao Senhor, jamais farei isso. Mas na verdade é porque ele já tinha tudo planejado em sua cabeça. Quem era o rei Acás? O rei Acás foi um rei dos piores que Judá já teve. O povo de Israel, até o reinado de Salomão, era um único povo. Depois do reinado de Salomão, se dividiu em dois povos: Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. E Acás era o rei de Judá, o reino de onde Deus falou que sempre teria alguém da descendência de Davi. Então Acás era descendente de Davi. E Acás era um homem terrível. Ele foi capaz de queimar o seu próprio filho. Foi um homem que abandonou a religião do verdadeiro Deus, o Deus de Judá, para servir a outros deuses, viver num paganismo. Acás foi um homem que se rebelou tremendamente contra Deus. E agora, neste momento, o que está acontecendo? Dois reinos estão se juntando para atacar o reino de Judá. O reino da Síria, sem o A no começo, só Síria mesmo, começando com S, e o reino de Israel. Olha, um reino irmão lutando agora um contra o outro. E aí o que Acás faz? Acás fica morrendo de medo, e ele fala: eu vou me juntar com outro povo. Então ele quis fazer uma aliança com os assírios, agora com A no começo, né? É diferente. Ele quis fazer uma aliança com os assírios para lutar contra esse povo. Mas Isaías falava: olha, peça um sinal porque Deus vai te livrar, mas se você se juntar com os assírios não vai dar certo.
mas ele não, ele teima e não cede, ele se junta com os assírios, ele toma os utensílios sagrados do templo, de ouro e prata, consagrados ao Senhor, e ele dedica a quem? Ao rei dos assírios. E aí o Senhor fala com Isaías, através de Isaías, a Acás fala o seguinte: olha, Acás, vocês, o povo de Judá, pode fazer estratégias, pode se armar até os dentes, pode juntar o maior exército, se unir com quem vocês quiserem, que a guerra para vocês está perdida, porque vocês não confiaram no único e verdadeiro Deus que pode confirmar tudo em sua palavra, mas vocês confiaram em outros reis. E para Isaías ele fala: olha, não se junte a esse povo, não se junte a essa situação, porque eu vou salvar você. E a situação do povo era uma situação de obscuridade, de escuridão por causa do pecado, não só do pecado do rei, mas o pecado do rei que se espalhava por todo o reino e levava um povo todo a uma vida de pecado, a uma vida de trevas, a uma vida de escuridão. E nisso chega Deus e fala a Isaías: olha, apesar deles estarem vivendo em pecado, e apesar de eu permitir que eles vivam, que eles caiam pelo pecado deles, isso não vai ser a última palavra. E Deus fala: mas para a terra que andava aflita, não continuará a obscuridade, não continuará essa escuridão causada pelo pecado. E aí ele fala: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E aí quando a gente vai para Mateus 4,12, Jesus acaba de sair da tentação que o diabo tentou a Jesus por 3 vezes, e Jesus fala que vai para outro lugar. E aí o texto começa: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, as duas terras desprezíveis, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tudo que Deus tinha planejado, tudo que Deus tinha dito, tudo que Deus mandou escrever para que ficasse registrado, aconteceu exatamente como tinha sido planejado. Em Miqueias fala que Jesus nasceria em Belém, só que José, pai de Jesus, morava em Nazaré. Teve que sair de Nazaré para realizar o censo, fazer o cadastro lá: estou aqui, ainda estou vivo. Aonde que foi o censo? Belém. Deus moveu por sua providência um rei para mandar que todos saíssem da sua localidade. Por quê? Porque Jesus precisava nascer em Belém. Tudo conforme estava escrito. Deus tem a sua palavra certa, tudo que ele determinou acontece. Deus não está dando um jeitinho brasileiro: olha, Adão pecou, agora o que a gente faz? Vou ter que dar um jeito aqui, vamos fazer Jesus nascer, sei lá, nasce de qualquer jeito. Não, está tudo escrito, não é um jeitinho brasileiro, não é uma gambiarra, né? Nem adaptação técnica, como a gente costuma falar. Deus tem tudo planejado. Como é bom a gente saber disso, porque muitas vezes a gente fica olhando para a nossa vida, para as situações, para as dificuldades que nós passamos, e esquecemos que Deus tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Deus não está sendo pego de surpresa com o que acontece na nossa vida, pelo contrário, Ele sabe de tudo, Ele planejou tudo, e Ele permite que nós passemos muitas vezes por dificuldade, sim, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa santificação, para transformar
a nossa vida. Deus não perde o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mas o texto de Isaías continua no versículo 2, falando que, olha, o povo que andava em trevas, as trevas causadas pelo pecado de Acás, pelo pecado do povo, agora esse povo viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. O povo viveu em escuridão, o povo viveu em uma obscuridade ainda por 700 anos, porque agora ele ainda não estava dominado por nenhum reino, mas depois ele é dominado pelo reino babilônico, depois é dominado pelos medos persas, depois dominado pelos gregos, por fim sob o domínio do Império Romano, até que chega o reino de Deus que se estabelece e liberta o seu povo e traz luz. O nascimento de Cristo traz luz sobre as trevas que cada um vivia. O nascimento de Cristo traz luz, embeleza o mundo, traz luz para a história, tanto que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. O nascimento de Jesus traz transformação para a nossa vida, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, um reino de paz, um reino de justiça. Irmãos, quando nós comemoramos o Natal, nós nos lembramos, e como cristãos, nós nos lembramos que é o nascimento de Cristo. Essa comemoração é do nascimento de Cristo, mas o que isso significa para as nossas vidas? Significa que um dia a gente andava em trevas, significa que um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, que nós estávamos mortos na nossa vida espiritual, mas Cristo nos deu vida, Cristo nos transformou, Cristo nos trouxe luz sobre as nossas vidas. É maravilhoso a gente saber disso, isso tem que trazer uma tremenda alegria ao nosso coração. Por isso que a festa de Natal tem que ser uma festa tão alegre, tão festiva, porque é Jesus nascendo nos nossos corações, trazendo vida para nós. Tanto que é esse o resultado que Deus fala: olha, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Olha, quando eles iam fazer a colheita, eles se alegravam, quando repartiam os despojos de guerra, eles se alegravam, porque Deus tinha dado aquilo para eles. É mais ou menos quando a gente recebe o 13º, e ele não faz um ping-pong, né? Chega e sai, mas ele fica ainda na nossa conta. Oh, coisa boa! Quando você paga todas as contas, chega no final, ainda sobrou lá um troquinho ainda para você dar uma voltinha, comprar a pizza lá para ajudar o Gabriel. Olha que coisa boa! A alegria desse povo se multiplicou, porque Deus trouxe luz sobre as suas vidas. A alegria, a nossa alegria se multiplica porque Deus trouxe luz, Deus trouxe vida a nós. Isso é maravilhoso. E porque essa alegria ainda se aumenta a cada dia mais, os versículos 4, 5 e 6 vão completar e mostrar porque a nossa alegria a cada dia aumenta, porque nós devemos exultar. O versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O que Isaías está falando é que Deus livrou o povo do seu pecado. E como ele fez? Do mesmo jeito que ele fez nos dias dos midianitas. E que dias são esses? Quando Gideão juntou um grupo de 300 homens, circulou uma cidade, a região de Midian, os muros de Midian, e começou a gritar e tocar trombetas e levantar uma tocha de fogo. Aquele povo lá dentro dos muros começou a levantar a espada, eles contra eles mesmos, de modo que eles se mataram, eles mesmos acabaram consigo mesmo. Deus interviu, Deus fez isso, Deus transformou a situação dos midianitas. Da mesma maneira, Deus que quebra o jugo que pesava sobre nós.
O pecado que pesava sobre nós, o castigo que nós merecíamos, foi levado sobre Cristo na cruz. Ele transforma, Ele muda, Ele faz com que a nossa alegria cresça, aumente. Ele que leva o nosso jugo, porque Jesus mesmo fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Deus, o jugo que Deus coloca sobre a nossa vida, é fácil de carregar, não porque é um jugo que nós mesmos levamos, mas porque o nosso jugo, que era pesado, nós deixamos sobre Cristo na cruz. E o pecado que pesava sobre nós, não pesa mais, foi levado sobre a cruz de Cristo. Mas o texto continua falando, por que a alegria aumentou? Além de trazer a liberdade do nosso jugo, do jugo do pecado, é porque também toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que Isaías está falando aqui, é que tudo que é usado para a guerra será queimado, desde as armas, desde as espadas, dos escudos, desde as roupas, as botas, tudo isso será queimado, porque o reino de Deus não é feito debaixo de guerra, mas é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que se esperava de Jesus é que ele causasse uma revolta, que ele provocasse uma reviravolta em toda a nação romana, em todo o império romano, através das armas, através da espada, mas o reino de Deus se estabelece em paz. Então, o que Deus faz, além de nos dar a liberdade, é nos trazer a paz que excede todo entendimento. O reino de Deus, irmãos, traz paz. Onde o reino de Deus entra, verdadeiramente há paz. Há paz sobre o povo de Deus, porque o reino de Deus é um reino de paz. Mas por que nós temos a liberdade? Por que nós temos a paz? Por que nós podemos nos alegrar? O versículo 6, um dos mais conhecidos de Isaías, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por que um menino tinha que nascer? Porque Deus determinou que a nossa salvação se daria somente pelo sangue de um ser humano, de um inocente, de alguém que nunca teve pecado, mas tinha que ser um homem, um ser humano. Somente assim seria possível um novo Adão. O sangue de animais não era possível de transformar a nossa vida, de perdoar o nosso pecado, mas o sangue de Cristo era possível. Por isso que foi necessário que um menino nascesse. Um filho se nos deu. O filho, o rei daquela época, era tido como filho de Deus por adoção. E este é o Filho de Deus por autoridade, não porque foi gerado, porque ele é o Filho de Deus, simplesmente, e ele tem o governo sobre os seus ombros. E como é o nome deste rei? Maravilhoso Conselheiro, porque os reis viviam debaixo de conselhos errados, Acaz tomando decisões erradas, porque eles viviam sob o conselho da sabedoria humana. Mas Deus é o maravilhoso conselheiro, Jesus é o maravilhoso conselheiro que nos dá conselhos divinos em sua perfeita sabedoria. Ele é o Deus forte.
Os reis se achavam deuses e pensavam ter toda a força, mas Jesus realmente é o Deus Todo-Poderoso encarnado, é aquele que tem o poder de Deus sobre ele. Ele é o Pai da eternidade. Os reis também eram conhecidos como pais dos seus súditos, mas eles tinham um reino temporário. Jesus é o Pai eterno, que tem o seu reino eterno, mas que trata os seus súditos como filhos amados, cuida de cada um deles. Ele é o príncipe da paz, aquele que traz paz entre o homem e Deus, e isso resulta em paz entre os homens. É a esse Deus que nós servimos, é isso que significa o Natal sobre as nossas vidas, é esse Deus que nós podemos confiar, que é um maravilhoso conselheiro, aquele que nos dá as palavras certas quando precisamos, aquele que nos dá força, é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, que cuida de nós por toda a eternidade, é o príncipe da paz, que traz paz entre nós e Deus, restaura a comunhão que há entre nós e Deus, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. Jesus continua reinando. Jesus é rei sobre as nossas vidas. Jesus é rei sobre o mundo. Jesus é o rei que destrona príncipes, que dá o trono a governantes. É Ele quem define quem são os governantes, e Ele pode tirar e colocar a hora que Ele quiser, porque Ele continua reinando, e nós temos que crer nisso. E irmãos, quando eu penso nisso, eu me lembro daquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje, essa polarização que a gente tem entre direita e esquerda, né? A gente fala algumas coisas que muitas pessoas têm saído da igreja, e realmente isso tem acontecido, mas sabe o que me preocupa mais? O que me preocupa é que, na maioria das vezes, a nossa confiança está sobre direita, está sobre esquerda, está sobre centro, e não está no Rei dos Reis. Nós temos vivido como Acaz, numa escuridão, porque nós não confiamos no verdadeiro Rei dos Reis, não confiamos naquele que tem a última palavra, não confiamos naquele Deus que não pode mentir. Políticos fazem promessas e não cumprem, isso a gente sabe, é natural da política, mas o Deus Todo-Poderoso promete e cumpre, e é Ele que é rei sobre as nossas vidas, é Ele que é rei sobre o nosso povo, é Ele que é rei sobre a justiça do nosso país, da nossa nação, do mundo. Irmãos, eu não estou falando que a gente não tem o direito de se alegrar com coisas boas que governos fazem, não estou falando que a gente não tem o direito de protestar contra governos ruins, não estou falando que a gente não deve orar pelos governos, é nossa função, mas o que eu estou falando é que, embora a gente ore pelos governos, embora a gente proteste, se alegre, a nossa confiança tem que estar plenamente em nosso Deus, em Cristo que reina sobre um reino sem fim. Esse reino aqui, por mais que seja dominado por esses governantes, um dia vai acabar, mas o reino de Deus não tem fim, e um dia nós nos encontraremos com este rei face a face, e será maravilhoso poder contemplar a glória de Cristo, a glória de Deus. Vai ser maravilhoso esse dia, e nós vamos viver um reino de juízo e justiça desde agora e para sempre. O reino de Deus será um reino de paz, de liberdade, de justiça eternamente. E o que Isaías termina falando? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
O zelo do Senhor dos Exércitos através do seu amor com o seu povo, o zelo do Senhor dos Exércitos principalmente com a sua palavra, porque Deus é fiel antes de todas as coisas a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra, aquilo que Ele falou vai acontecer, aquilo que Ele falou aconteceu. Essa promessa, ela não é uma promessa que se concretizou e não tem mais cumprimento, pelo contrário, ela continua se cumprindo, porque fala que o reino de Deus não terá fim, e essa promessa se cumprirá eternamente. Jesus nasceu, sim, concluído. Jesus morreu, sim, concluído. Jesus ressuscitou, sim, concluído. Mas o seu reino não terá fim, concluído. E isso nós podemos confiar nesse Deus, entender que o Natal, como é a nossa série, eu devia ter falado no começo, esqueci, é uma mensagem a ser compartilhada. Nós precisamos compartilhar que o Natal é a transformação da nossa vida, que o Natal é liberdade, que o Natal é paz, que o Natal é Cristo reinando em nossas vidas, Cristo reinando sobre todo o mundo e sobre todo o universo. Vamos orar ao Senhor. Peço que o Herbert já venha aqui à frente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Cristo está à tua destra e Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre governos, Ele reina sobre tudo que está acontecendo. Te louvamos porque Deus é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete, porque Ele tem o controle da história em suas mãos, e isso faz com que nós entendamos que Ele tem o controle das nossas vidas, e Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que nos aconselha, que nos ensina como devemos viver. Ele é o Deus forte, aquele Deus que tem todo o poder, inclusive nas situações mais difíceis da nossa vida. Ele é o Pai da eternidade, ó Pai, o Pai amoroso, aquele que cuida dos seus filhos durante toda a eternidade. Ele é o príncipe da paz, aquele que restaurou a nossa comunhão, que restaurou a paz entre nós e Deus. Muito obrigado por essa paz restaurada, ó Pai. Essa paz que também restaura a comunhão entre nós e outros homens. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que reina sobre as nossas vidas, e nos ajude, ó Pai, a depositar a nossa confiança somente em Ti, que a nossa confiança esteja única e exclusivamente em Ti. É isso que eu te peço, ó Pai. Muito obrigado pelo Natal, uma festa maravilhosa que nos faz lembrar que Cristo entrou em nossos corações, tirando a escuridão e trazendo luz. Muito obrigado por esta festa que traz muita alegria à nossa vida, ó Pai. Muito obrigado pelo seu Filho que veio, nasceu, se entregou e morreu por nós, mas ressuscitou e está reinando. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.